Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Hoje nós vamos ver a primeira das características individuais no estudo do comportamento organizacional. Nós vamos ver as características biográficas ou a biografia. Antes, porém, se você ainda não é assinante do canal, se inscreva no canal, ative o sininho para ser comunicado dos novos vídeos e distribua a todos os seus contatos, o link do canal, o link dos vídeos, para que mais e mais pessoas possam estar recebendo esses vídeos e participando desses conhecimentos. Nós precisamos fazer o canal crescer. E você que acha os conteúdos do canal adequados, que acrescentam a você coisas boas, distribua o link aos seus contatos. Vamos fazer o canal crescer para que a gente possa garantir a nossa permanência do canal aqui nessa plataforma. Vamos então falar sobre as características biográficas. Vamos pensar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre duas perguntas importantes. A primeira pergunta: por que as organizações buscam compreender as características individuais? Por que é importante para as organizações conhecer as características individuais? Conhecendo as características individuais, as organizações podem agir de uma forma mais adequada junto às pessoas que compõem a organização e, com isso, obter melhores resultados. Não vamos ser inocentes, As organizações, elas contratam pessoas, elas trazem pessoas para trabalhar dentro das organizações para atingir melhores e maiores resultados. Então, compreendendo melhor as pessoas, pode-se agir de uma forma mais adequada junto a essas pessoas e, com isso, conseguir melhores resultados. E qual é o papel do gestor nesse processo? Ora, o gestor é quem está diretamente em contato com as pessoas que estão a ele subordinadas. Então, cabe ao gestor conhecer o máximo possível das pessoas para poder conseguir os resultados que as organizações querem das pessoas. Então, é obrigação do gestor conhecer quais as melhores pessoas para executar quais tarefas, como obter o melhor resultado. Isso é o papel de um líder, efetivamente, Como fazer com que as pessoas cresçam dentro da organização, e para fazer as pessoas crescerem, se desenvolverem, eu preciso conhecê-las cada vez mais, para saber quais os pontos que devem ser trabalhados para que as pessoas se desenvolvam e que as pessoas cresçam. Então, o papel do gestor é ele que é o ator que vai realmente agir junto às pessoas para poder conseguir esses resultados que são no interesse da organização. Não importa qual organização. Se é uma organização religiosa, se é uma organização social, se é uma organização de governo, se é uma empresa, todas as organizações trazem pessoas para compor a organização para obter resultados. O comportamento das pessoas, então, dentro das organizações é o resultado de diversos fatores, São vários os fatores que estão agindo sobre as pessoas, atuando sobre as pessoas e que vão moldar a forma como as pessoas são e como elas vão agir. Então, nós temos a influência da sociedade, como nós já vimos, a influência do grupo, a influência das características individuais e, dentre essas características, as variáveis biográficas, que é o nosso assunto de hoje. Quais as dimensões organizacionais que são afetadas pelas características individuais? Primeiro, a produtividade. Como falei, as organizações buscam resultados. Esses resultados se traduzem na produtividade que cada uma das pessoas que compõem a organização vai proporcionar à organização. Então,
quanto maior a produtividade individual, quanto maior a produtividade de um grupo, de uma área dentro da organização, melhores serão os resultados da organização. Então, as características individuais, aquelas dimensões todas que afetam o comportamento das pessoas, vão atuar de forma a aumentar ou reduzir a produtividade. Uma outra preocupação das organizações é com o absenteísmo, com as faltas ao trabalho. Então, vários fatores, inclusive as características biográficas, irão estar atuando sobre as pessoas, aumentando ou reduzindo a possibilidade das faltas das pessoas dentro da organização, o absenteísmo. Uma outra preocupação é a rotatividade das pessoas nas organizações. A rotatividade gera custos. Quando você está com uma pessoa pronta para começar a dar o máximo de sua produtividade, se essa pessoa sai, eu tenho que pegar uma pessoa, mesmo que ela já traga conhecimentos de fora, ela vai ter que se adaptar a toda a cultura organizacional, a toda a forma de agir dentro daquela organização, e só depois de um determinado tempo é que ela vai conseguir chegar ao nível de produtividade daquela que saiu. Isso é custo para as organizações. Então, a rotatividade também não é uma coisa que as organizações gostam que tenha, né? Outra coisa importante para as organizações é a cidadania, ou a sensação de pertencimento que as pessoas têm junto à organização. As pessoas que se sentem fazendo parte da organização, se identificam com a organização, como a organização fosse uma coisa delas, né, elas conseguem ter melhores resultados. Então, a cidadania ou pertencimento é uma coisa importante para as organizações. Outra coisa, a satisfação no trabalho. Estar fazendo alguma coisa que se sinta bem fazendo, né? Outra, desenvolvimento profissional, desenvolvimento de carreira. Então, são todos os aspectos que importam, uma grande importância para a organização e que são resultados, em grande parte, do comportamento individual, do comportamento organizacional que as pessoas têm dentro da organização. E esses fatores que influem no comportamento organizacional, então, devem ser conhecidos para que essas dimensões estejam acontecendo de forma adequada para a organização. Nós estamos falando da biografia, né, que é a primeira característica individual. O que é a biografia? A biografia é a história de vida de uma pessoa, né? É tudo aquilo que ela passou desde o seu nascimento até este momento, né? É o tempo decorrido de vida somado às vivências, às experiências que ela teve durante todo esse tempo e que se incorporaram na sua maneira de ser. Então, o tempo e as vivências vão modificando as pessoas, né? Vão gerando as mudanças individuais. As características biográficas das pessoas são a sua história de vida. E essas características biográficas atuam sobre as demais características individuais, como atitude. Então, as pessoas, conforme a sua biografia, conforme a sua experiência de vida, eles vão ter uma atitude diferente de atitude de outra pessoa que tem experiências diferentes. A mesma coisa ocorre com a percepção. Como que eu percebo o mundo? Como eu percebo as coisas? A personalidade também é resultado, parte de todas as vivências das pessoas. Então, a biografia é um fator importantíssimo, né, nas características individuais. Na verdade, né, todas essas características, todos esses fatores atuam de forma integrada e ao mesmo tempo sobre o indivíduo. Então, o indivíduo além da bagagem que ele traz originalmente, né, ele também é resultado do meio, né? Ele é resultado de tudo que acontece sobre ele na sua vivência, na sua biografia, na sua história de vida. Quais são as principais variáveis biográficas, né, que nos interessam no estudo do comportamento organizacional? A primeira delas é a experiência.
Qual a experiência que a pessoa tem fazendo as coisas, para fazer, realizar aquelas tarefas, realizar aqueles trabalhos. Depois nós temos a idade, né? E a idade, ela tem uma relação direta com a experiência. É importante a gente estabelecer essa relação da idade com a experiência. Outro aspecto é o sexo, né? Outro aspecto importante, a situação conjugal. Outro aspecto importante é o momento de vida. Que momento de vida que a pessoa está? A educação, né? A formação educacional formal e a formação educacional social, né? Da convivência com as pessoas, com família, religião, etc. Todas essas variáveis, elas atuam de forma integrada, elas se interligam e atuam de forma integrada e vão ajudar a definir o comportamento. Nós analisamos essas variáveis, esses aspectos, essas características, separadamente apenas para facilitar o estudo. A nossa forma de compreender o mundo ela é muito cartesiana, né? Nós temos que separar as coisas para procurar entender cada uma dessas coisas, mas no final elas atuam de forma conjunta e ao mesmo tempo. Muito importante estarmos atentos quanto aos preconceitos, né? Todos nós temos preconceitos. Todos nós imaginamos coisas que poderiam ou seriam, ou deveriam ser de determinada maneira, mas será que elas realmente são? Será que esses preconceitos representam a verdade? Na grande maioria, não. Então nós temos que tomar muito cuidado com os preconceitos, principalmente nessas características, essas variáveis biográficas, né? Que elas nos levam muito a preconceitos. Primeira característica, né, a primeira variável, né, da biografia é a experiência. O que é a experiência? A experiência corresponde a todo o conhecimento adquirido por uma pessoa ao longo da sua vida. Conhecimento que ela recebeu, que ela incorporou. A experiência também é resultado de determinada prática. Executar determinada atividade de forma repetitiva, né? Praticando, fazendo aquilo todo dia, vai levando uma experiência. Os músicos. Se os músicos não praticarem todo dia, de forma constante, a execução do seu instrumento musical, a experiência deles não vai possibilitar que ele tenha uma boa apresentação na hora que ele for fazer uma apresentação. A mesma coisa acontece com os atletas. Se eles não praticarem, se eles não treinarem, eles vão ter resultados não adequados. Então, a experiência é resultado da execução continuada de determinada atividade, de determinada prática, vai fazer com que essa experiência aumente. Então, nós temos a experiência do conhecimento, tudo aquilo que eu adquiro durante a vida, e tenho a experiência pela prática repetitiva de determinadas atividades. Então, isso é experiência. A experiência aumenta, então, com o passar do tempo, seja pela prática, seja pelo conhecimento incorporado. O fazer e o refazer, né, aumenta a experiência. Agora, uma coisa importante. Fazer e refazer de forma mecânica aumenta muito pouco a experiência. Agora, se eu começo a refletir sobre o que está sendo feito, se eu começo a fazer essas coisas de forma consciente e refletindo sobre isso, a minha experiência tende a ser maior. Por quê? Porque nós já falamos sobre isso em algum momento, né, em algum outro vídeo, que o aprendizado, a incorporação de conhecimentos, o aprendizado, é resultado de duas formas diferentes. A primeira é fazer, refazer, fazer, refazer, fazer, refazer, né? A prática. A segunda forma é a reflexão, é interiormente refletir sobre aquilo que é feito, aquilo que está sendo feito. A reflexão é que nos possibilita aprendermos através dos livros, através das experiências de outras pessoas, através
de uma aula. Essa reflexão nos permite o aprendizado dessa forma. E existe também a forma prática de aprendizado, que é o fazer e refazer. Então, experiência, acumulação de conhecimento, reflexão sobre o conhecimento e fazer e refazer, a prática do dia a dia. Como isso afeta, né, aquelas dimensões que são importantes para a empresa, né? Normalmente, e eu presto atenção que nós vamos falar muito em normalmente, porque nada é absolutamente exato quando nós estamos falando de pessoas, quando nós estamos falando de ciências humanas. Normalmente, as pessoas com maior experiência, com maior tempo de serviço, têm maior produtividade. Então, a experiência em relação à produtividade normalmente tem uma relação direta. Normalmente eu consigo ter mais resultados conforme eu tenha mais tempo executando aquela tarefa, executando aquela atividade. Então a experiência normalmente tem essa relação direta com a produtividade. O outro fator que importa para as organizações é o absenteísmo, né? Normalmente as pessoas com mais experiência têm menor rotatividade e apresentam também maior satisfação no trabalho, certo? Normalmente. Vamos relacionar a idade, né, com a experiência e trabalhar também com a idade, né? A idade, ela tem uma influência enorme na capacidade física. Capacidade física tem uma relação direta com a idade. Quanto mais jovem, normalmente a pessoa tem uma capacidade física maior. Quanto mais o tempo vai passando, normalmente essa capacidade física tende a diminuir. Né? Isso vai influir no trabalho. Qual a natureza do trabalho que tem que ser realizado? Se o trabalho é de uma natureza física, que exige esforço físico, normalmente as pessoas mais jovens serão mais adequadas para esse tipo de atividade. Como a idade vai afetar a estabilidade? Né? A estabilidade tende a ser maior quanto maior a idade. As pessoas, quanto maior a idade, procuram ter uma estabilidade maior, né, dentro da organização, nos seus procedimentos. Né? Como que haja mudança em relação à idade? A aceitação à mudança. Aí há uma inversão, né? Quanto maior a idade, menor, normalmente, menor a capacidade de aceitar mudanças. Quanto mais jovem, maior a capacidade de aceitar mudanças. A juventude é um potencial, é um vir a ser, uma grande possibilidade de vir a ser. E muitas organizações, e corretamente, né, elas buscam pessoas jovens para desenvolver o potencial dessas pessoas dentro da organização, dentro dos moldes que a organização gostaria que aquela pessoa atuasse. Então, se eu quero preparar pessoas para atuar de uma maneira que seja muito adequada a uma cultura da minha organização, aos valores da minha organização, normalmente eu vou pegar pessoas jovens e desenvolvê-las, procurar trabalhar com essas pessoas para que elas se desenvolvam dentro da cultura organizacional. As pessoas com mais experiência, com mais idade, normalmente elas já trazem para a organização valores, culturas diferentes. E aí elas já vêm desenvolvidas, elas já vêm praticamente prontas, né? Então há uma certa dificuldade. Lembremos, porém, que toda a população, não só do Brasil, mas o mundo todo praticamente, né, é uma população que está envelhecendo. Então, cada vez menos teremos disponibilidade de pessoas jovens. Cada vez mais nós vamos ter pessoas com mais idade e com mais experiência disponíveis no mercado. Então, nós temos que saber ver qual a natureza do trabalho, quais os resultados que se deseja obter e buscar no mercado
aquelas pessoas que possam corresponder de forma mais adequada aos resultados que a organização quer, né? A produtividade nos mais jovens costuma ser menor. Por quê? Menos tempo de vida, menos experiência, menos repetição de tarefas. Então a produtividade normalmente nos mais jovens é menor do que nas pessoas com mais idade. As pessoas com mais idade, embora elas tenham mais experiência, elas podem ter restrições quanto à agilidade, força física, coordenação, mas as experiências muitas vezes podem compensar essa perda de capacidade física, de coordenação, né, e de agilidade que vem com a idade. Então, qual a natureza do trabalho? Qual a melhor pessoa para colocar naquela atividade? Como aproveitar melhor o potencial daquelas pessoas? Embora o desempenho decaia, né, com o tempo, né, a experiência ela vai proporcionar uma execução mais adequada da atividade, um compromisso maior com a qualidade, né, um sentido ético diferenciado. Então, tem prós e contras, né? Em todas as variáveis eu vou encontrar prós e contras. Eu tenho uma possibilidade maior da produtividade na senioridade, mas eu vou ter também uma dificuldade maior em adaptar aos novos conhecimentos, às novas tecnologias, a flexibilidade um pouco menor. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Mais idade, normalmente eu tenho menos rotatividade. Quanto ao absenteísmo, por exemplo, né? Como é que se comporta o absenteísmo? Nós temos dois tipos de absenteísmo, né? Nós temos as faltas evitáveis e nós temos as faltas inevitáveis. Normalmente, né, conforme vai passando o tempo, conforme vai chegando uma idade mais avançada, o absenteísmo que se verifica é um absenteísmo relativo a faltas inevitáveis. Problemas de saúde, problemas de familiares, né? Nos mais jovens, nós temos uma incidência maior de faltas evitáveis. Então, são comportamentos diferentes que vão variar normalmente de acordo com a idade, de acordo com a experiência, de acordo com outros fatores de características biográficas, né? Por exemplo, a diferença entre sexos dentro das organizações, o homem e a mulher, com uma grande diferença. Na verdade, só existe uma, que é a maternidade. No resto, né, todas as pesquisas demonstram que são absolutamente iguais. A maternidade é a única característica do sexo feminino que pode influenciar da mulher dentro da organização. Situação conjugal. Qual a situação conjugal daquele colaborador, daquela pessoa que trabalha comigo? Pessoa solteira, pessoa casada, cada pessoa, conforme a situação conjugal separada, conforme a situação conjugal, nós vamos ter um comportamento das pessoas diferentes. Qual o momento de vida que ela está? Está no momento de formação de família? Está no momento de criação dos filhos? Está no momento de se preparar para a aposentadoria? Cada momento de vida vai influir no comportamento das pessoas. Outro aspecto importante é a educação. Qual a educação que essa pessoa recebeu? Qual a formação educacional formal que ela teve? Qual a formação educacional social que ela teve? Da família, da igreja, da religião, se ela participa de alguma igreja. Qual a formação educacional formal? Qual a formação educacional social da pessoa? Vai influir, isso faz parte da bagagem de vida, da biografia, e isso vai influir, então, dentro do comportamento da pessoa nas organizações. Então, são esses principais fatores, né, do comportamento organizacional relativos à biografia. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, né, nós temos ainda 2 slides, o slide da biografia, que nós vamos mostrar agora ao final, quais os autores que nós nos embasamos para esse conteúdo de hoje, e também um outro slide
mostrando a nossa citação referente a esse conteúdo, a citação que eu escolhi referente a esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários, importantes os seus comentários, para que a gente possa cada vez mais ir melhorando os conteúdos, adequando os conteúdos às necessidades de vocês. E até o nosso próximo vídeo.